Fala galera do Café com PC, aqui quem fala é o PR, vamos para mais um jogo narrado. Estamos hoje na Barão Geek House, já sabe né, Café com PC, 5% de desconto para vocês. Estamos com um ano de canal também, tem aí na descrição o nosso playmatch de um ano ali, exclusivo, arte exclusiva nossa aí. E vamos pro game. Só explicando o comecinho desse game aqui, eu não gravei o início do game, então a gente vai começar uma parte aqui a partir dos 5 dons. Só pra explicar pra vocês, quem vai estar jogando aqui vai ser o Bruno Paixão do lado esquerdo de Bonnie, e do lado direito vai estar o Henrique. Só pra explicar o que tá acontecendo aqui, habilidade dos líderes, Bonnie, um dom up, ela pode virar um dos ataques do oponente, e Belobete, que é aqui o nosso líder do Henrique, que tá todo branco ali, tava meio ruim a luz nesse dia. Ele pode descartar uma carta que seja revolucionária e dar mais 3.000 de poder para 3 personagens dele ali que tem a trigger, ou seja, revolucionário. Então vamos pro game, né? Aqui tá indo pro Henrique com 5 dons que começou o game, né? Vamos lá. Henrique já vai pagar 4 dons ali, né? Vai provavelmente descer alguma coisa pra fazer um 2x1 alguma coisa. Ele já desce ali o seu Ivankov. Poderia atacar primeiro, né? Mas acho que ele quer fazer a habilidade do líder para descer o Ivankov e talvez bater com o Inazuma, não sei o que ele vai fazer aqui, mas poderia atacar primeiro porque o Bruno ainda tem a sua habilidade, né? Então vai buffar os dois ali, né? Que no final das contas vai dar no mesmo, né? Ou não, se bem que ele pode bater um pouco mais agora, né? Porque ele deu 6 ali pra bater 6 na vida. Quer dizer, 6 em 4, o Bruno bloqueia ali, agora vai vir mais 6 em 4, e agora vem mais um 2K, e mais alguma carta, né, mais um K-Counter, provavelmente o Bruno tá pensando o que ele vai descartar ali. E se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se não está inscrito ainda. Comprar uma aqui o Bruno, vai para os seus 7 dons, e agora vem aquela de você começar a bater no board da Belobete, né, porque se você bater vida, pode vir algum trigger, montar mais board, aí te complica inteiro, né. Então aqui a Bonnie tem uma certa vantagem nesse game, porém não é tanta vantagem assim, né? Aquele 50-50 que a gente fez a análise lá que é bem próximo, né? É a vantagem para Bonnie, mas bem próximo do 50-50, como a gente já tinha falado aqui, né? O Bruno joga uma carry, já trava aquele Carazo ali, então aquele Carazo não pode desvirar no turno do Henrique, então é muito bom isso, que mitiga ali um pouco o gás que a Bonnie precisa para segurar esse jogo, né? Que a Belobete é um canhão de vidro, né? Você consegue agressivar muito rápido e levar games muito rápido. É o grande counter aí do nosso Luffy UP, o deck mais forte do formato. Porém, ele acaba sofrendo contra outros decks, mas continua sendo um deck muito consistente, muito forte. Que a gente vai ver aqui o que vai acontecer nesse confronto aqui. Vamos ver. Como no meta atual a Belobete tem muitas respostas ali. O Henrique tá separando 2 dons, eu não sei a mão dele, mas provavelmente ele já tá pensando em jogar um Zeus, comprar uma das suas vidas e já levar embora aquela carrot ali e depois usar o seu Ivankov pra fazer alguma coisa, né? Vem batendo aqui, nossa, muito, acho que 10 vidas ali e vai virar o Bruno já usa a habilidade do seu líder para virar a Belobete, né? Vem 2 dons ali, agora matando a Carrot ali, comprando uma vida. E ele pode usar ainda a habilidade do Ivankov ali, né? Para jogar uma carta em campo que joga um Lindbergh. Que é uma carta excelente também para esse matchup, né? Porque com mais 2.000 de power ali, ou seja, 2 dons ligados nele, quando ele bate, ele pode matar um personagem com 3. Então, resolve muita coisa ali. Que a Bonnie tem muito blockerzinho pequeno, né? Esse Lindbergh já resolve muitos dos problemas aqui, né? Que a Bonnie pode trazer ali, né? Bruno ali para 8 dons, não tem o Kid na mão, né? Já vai vir aqui 7 no Ivankov, novamente indo pro board, né? Tentando tirar um pouco do poder de ataque ali do Henrique. Vem mais uma Carrot ali na mão, travando novamente aquele Carazo que só entrou em campo e não fez nada até agora. Ficou ali deitado. O Corvo, né? O Henrique já vem pagando 1, não, desvira, né? Vai contar os dons primeiro, mas eu vi ali na mão, ele de relance na mão dele, ele tem um Raise Max. Com o Raise Max, ele já pode usar o Raise Max para dar bottom deck no Raise Max. Fazendo isso, ele consegue bater com o Lindbergh, levando embora a Carrot, né? Mas entrou aqui primeiro uma Koala, que vai comprar uma carta da vida. Novamente, então o Henrique tá batendo, né, na sua própria vida. Usa a probabilidade da Koala para jogar um blocker em campo. Então foi 2 blockers em campo ali que entrou, né? E agora o Henrique provavelmente vai usar o seu Raise Max, né? No lugar do próprio Zeus, né? Vai dar bottom deck naquele Raise Max dando menos 3.000 ali pra Carrot. E agora ele pode bater 7 com o Lindbergh, levando embora aquela Carrot, né? E aí o Bruno pode virar um dos blockers ali do Henrique, né? E vai usar o seu dom ali, né? Pra virar
Koala. E tomou o dano, né? E agora vem mais 5 na vida. E o Bruno usa aqui um counter. Então, dos dois jogadores com 2 de vida, mas você pode ver que o campo do Henrique aqui tá com... já tá tomando forma, né? Já tem bastante poder de ataque ali, né? O Bruno já vem usando a sua Bonnie, né? Pra buscar um Supernova. Acha um Kid ali, que é uma carta excelente. Porém, a Belobet atualmente tem muitas armas pra resolver esse Kid aí, né? Vamos ver o que o Bruno vai fazer com o que resta, né? Que ele novamente vai ter que ir pro board, né? Vai pagar ali 3, né, para descer o Cavendish, porque o Cavendish, quando ele entra no on-play, ele desvira 2, né? Ele custa 5, desvira 2 no on-play. Então o Bruno só pagou 3 ali, já desceu o Cavendish, já vem batendo 7 ali no Carazo, né? O Henrique bloqueia com outro Carazo, não quer deixar aquele Carazo embora, que é uma peça muito importante. Entra um blockerzinho aqui em campo. E interessante, né, a jogada do Bruno, porque deixa algumas opções aqui, né? Faz o Henrique ter que pensar agora um pouco na jogada dele, né? Porque se ele bater com o Lindbergh, ele leva ali o blocker do Bruno, porém o Bruno vai virar o Carazo e não vai deixar ali o Henrique dar menos 1000 pro líder dele. E se o Henrique bater com o Carazo e dar menos 1000 pro líder, o Bruno vira o Lindbergh e ainda vai ter o Rocinante em campo, né? E na jogada do Henrique, ele só vem aqui fazer um Searcher com sua Belobet, né, de 1 de custo, acha ali um Ivankov, vai esse Ivankov para a mão, que é aquele Ivankov que faz aquele 2x1, né, paga 5, joga uma carta que seja revolucionária que achou no top 3 ali, né, vamos ver se ele já vai usar ele. Exatamente, já vai olhar 1, 2 e 3, pode jogar ali uma carta com 5.000 de power no campo, mas lugar de onde? Da Belobet? Provavelmente, né. Só tá pensando ali o que ele vai jogar em campo, né? Mas provavelmente vai sair a Belobet, né? Vai entrar uma carta mais poderosa. Entra um Morley, outra carta muito forte aqui da Belobet, né? Que o Morley pula blocker. Então, se tiver algum blocker na frente e o Morley tiver mais de 7.000 de power, ele pode ignorar os blockers e atacar diretamente ou a vida ou o personagem. E o Henrique já descarta ali uma Koala da sua mão. Bufa os 3 personagens que ele falou ali, ó, o Lindbergh, a Koala e o Carazo. E vamos ver qual que vai ser a tomada de decisão aqui do Henrique, né? Porque ele pode bater 8 e virar ali e matar o... Tá vindo 8, não sei onde, talvez vida. Vai virar ali o Carazo, então o Henrique opta por arrancar aquele Rocinante e na vida, né? Então tá botando muita pressão aqui pro lado do Bruno. Agora vem 5 no 1 ali, sem o blocker fica mais fácil, né? E agora juntou todos os dons aqui. O Henrique vai pressionar aqui. Nossa, bateu muito, porque essa Koala já tava 9, né? E veio mais 5 dons ali, veio quase todos os dons ali na Koala, praticamente, deixando o Bruno... Praticamente não, deixou o Bruno com 0 de vida. E muito difícil agora ele tentar segurar esse jogo aqui, porque ele vai ter o Morley ali, ainda vai ter 2 ataques, não dá pra limpar todo o board do Henrique aqui, mesmo descendo o Kid, né? Tá bem difícil, né? O Henrique só tá com uma na mão, no máximo o Bruno vai levar 2, vai limpar 2 ataques aqui, né? E vamos ver como que vai ser aqui, velho. Vai contar ali, né? O que ele pode fazer? Ele pode bater 6 e 7 ali. Acho que primeiro desce o Kid, não é? Tá muito complicado aqui. Tá muito complicado. Acho que não tem mais volta aqui, né? Porque no máximo ele vai tirar 2 ataques e ainda vai ficar o Carazo em campo, né? E vai ter 3 ataques pra tirar o Kid. Se o Bruno jogar alguma coisa com blocker... Jogar o Kid com blocker, né? O próprio Lindbergh vai bater no Kid e vai tirar o blocker. Ou vai bater com o Morley direto, tirando também. Batendo direto, ignorando o blocker, né? Mas eu preferiria ir pra linha de Lindbergh, né? Vamos ver. Vem 6 vida. O Henrique toma, porque agora o board dele tá cheio, né? Mas e agora? Como que você resolve esse board aí, Bruno? Você foi na vida? Não ia trigar nada, né? Porque já tá cheio o board. Vem o Hold Jones tentando finalizar o game, né? Então, Hold Jones vai virar os 2 ali, né?
com 2 na mão. É uma boa saída, né? Tentar finalizar, né? Porque vai bater... Ele pode dar um ataque ali de 8 virando 2. E agora vai vir 10, né? Se o Henrique tiver 2 de counter, o Bruno leva. Acho que tá refazendo a jogada, né? Só pra entender ali. Se o Henrique counterar agora 10 vida e faltou um counter ali. Caramba, o Bruno conseguiu levar esse game nesse letal aí. Então, Hold Jones levando mais um game aqui. Hold Jones é muito forte, né? Não tem o que fazer. Pra quem viu até agora, valeu e até a próxima.